poder abrir esta reunião, porque lhe atribuo uma importância muito elevada. O Elo Connect é importante, como nós sabemos, e relevante, desde logo pela forma como nós podemos estar mais próximos uns dos outros e ter um nexo de comunicação mais vincado relativamente àquilo que são os temas importantes para a nossa vida empresarial. Mas este é talvez um dos temas que, na conjuntura atual, seja o mais importante. E a minha primeira palavra é nesse sentido de reforçar a relevância do tema para o nosso trabalho e salientar que a participação de mais de 100 colegas nesta reunião e no tratamento deste tema é também indiciador do grau de responsabilidade que nós temos internamente face às alterações que estão a caminho. Não só estão a caminho, como já foram, entretanto, publicadas. A minha primeira palavra é uma palavra ao Gabinete Jurídico, agradecendo naturalmente ao Marco e ao Nuno o facto de estarem aqui hoje a dar a cara por este tema e a ajudar-nos a todos a termos uma noção daquilo que é mais importante relativamente às alterações que estão em curso. E também se vê a importância do Gabinete Jurídico para a nossa vida cotidiana. Muitas vezes é um trabalho invisível, nem sempre aparece na primeira linha das preocupações cotidianas de quem tem aqui responsabilidades empresariais, mas não deixa de ser um trabalho invisível, mas extremamente importante para que a nossa empresa e o nosso projeto empresarial siga não apenas como deve seguir, mas siga também de uma forma que seja considerada totalmente adequada face aos padrões de comportamento empresarial que se esperam de um projeto como o nosso. E, portanto, parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver e muito obrigado por estarem disponíveis para, agora durante a próxima hora, nos explicarem um bocadinho melhor sobre o que é que está a mudar neste nosso pequeno mundo. Dito isto, a agenda do trabalho digno é, até pelo próprio nome, como o próprio nome indica, um tema de importância social e civilizacional elevada. É um tema que não é apenas nacional, é algo que tem vindo a ser falado nos últimos anos e que também demonstra uma maior centralidade que o trabalho tem na vida de todos e de cada um de nós. Sabemos muito bem que ao longo destes últimos 20 anos, muitas vezes o tema do trabalho e a forma como o trabalho é tratado é quase como um apêndice dos sistemas económicos, mas também seria fugir à verdade se não dissesse que para a Elo o tema do trabalho é um tema central de todos os dias. O respeito pela dignidade dos trabalhadores, o respeito pela dignidade de cada um que dá o seu melhor pela empresa, é também uma forma de nós querermos estar no mundo dos negócios e no mundo das empresas. Não conseguimos desligar uma coisa da outra. E, portanto, quando temos uma agenda do trabalho digno que foi aprovada ao longo de meses de discussão pública, de debate político e também de dissenso social, ainda hoje há setores da nossa sociedade que não concordam com algumas regras que foram aprovadas, a verdade é que desde o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, temos novas 70 medidas em vigor. Isto é importante porquê? É importante para cada um de nós a 3 níveis, na minha opinião. O primeiro nível é um nível pessoal. Por todos nós podemos acordar cidadãos, deitarmos cidadãos, mas acordamos sempre trabalhadores. Portanto, quando toca o despertador, a nossa primeira preocupação muitas vezes é como é que está o trânsito hoje, a que horas é que eu vou entrar, será que vou chegar à reunião, o que é que eu posso fazer no meu cotidiano para que o projeto empresarial seja mais robustecido. E, portanto, como trabalhadores, é importante que saibamos as regras do jogo. Esta é a primeira preocupação. Quando nós sabemos que há alterações ao nível das licenças, dos horários de trabalho, das regras que, na prática, conformam o jogo da relação jurídico-laboral, é mais que importante que nós conheçamos essas regras. Aliás, custa-me a conceber que, mesmo quando, no âmbito das nossas relações pessoais, se as regras fossem alteradas, nós continuássemos a desenvolver as nossas amizades e as nossas relações emocionais e pessoais e familiares sem termos conhecimento dessas regras. Seria, na minha opinião, até um bocadinho inconsciente. Portanto, como trabalhadores, queremos saber o que é que se passa e vamos pedir agora, naturalmente, ao Marco e ao Nuno que nos ajudem a perceber o que é que alterou neste universo de regras que conduzem o jogo do trabalho, o jogo jurídico-laboral. A segunda dimensão é enquanto trabalhadores desta empresa, do Grupo Elo, porque sabemos que esta agenda, que é uma agenda que visa, por um lado, combater a precariedade, por outro, melhorar a conciliação entre vida pessoal e profissional, traz consigo um conjunto de alterações que impactam diretamente nas nossas áreas de negócio. Refiro-me só aqui a 2. Trabalho temporário e outsourcing, onde está, se quiserem, até o grosso do nosso trabalho empresarial. Portanto, é importante saber o que é que mudou. Temos que saber se há ou não há alterações ao número de renovações que é possível com o colaborador
Isto só para vos dar um exemplo das alterações que estão em curso. Ora, são 70, e é importante que nós tenhamos uma noção do que é que isso muda. O que é que isso muda na nossa vida cotidiana, na nossa vida empresarial. E a terceira dimensão é como cidadãos. O facto de nós estarmos alistados neste projeto empresarial até nos responsabiliza ainda mais para que tenhamos uma vida cívica empenhada relativamente a alguns temas, são temas fundacionais e que dão o nexo íntimo daquilo que é uma comunidade organizada e uma nação organizada. E a verdade é que o trabalho digno é uma batalha de todos e de cada um. Não passa apenas por aquilo que vem no Diário da República. Passa muito pela forma como nós nos posicionamos perante os nossos trabalhadores, perante os nossos colaboradores, perante os nossos clientes. E quando nós dignificamos o trabalho e o que fazemos de acordo com a lei, que o façamos também para dar o exemplo e agir pelo exemplo e pela demonstração. E é por isso mesmo que na próxima semana, na próxima terça-feira, iremos gravar mais um episódio do Elo Insights, em que na nossa empresa vai estar o Diretor-Geral de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, mais um advogado e mais uma diretora de Recursos Humanos, que vem refletir connosco sobre estas alterações. E aqui já perceberam que o plano não é apenas estarmos por dentro do jogo e estamos por dentro dessas regras. O plano é nós sermos protagonistas desse jogo, protagonistas dessas regras e darmos exemplo da qualidade como nós executamos aquilo que são comandos fundamentais da nossa organização coletiva. Dito isto, sejam bem-vindos ao Elo Connect, uma vez mais. Obrigado, Nuno, por teres aberto aqui a sessão e penso que agora será o Marco o próximo protagonista desta nossa conversa. Marco e Nuno, uma vez mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigadíssimo, Rui. Bom dia a todos. Não vou ser eu a iniciar, vai ser aqui o colega Nuno Caetano, que vai fazer aqui a apresentação e depois eu vou focar mais as alterações ao pormenor. Portanto, passar aqui a palavra ao Nuno para iniciar a sessão. Bom dia a todos. Na verdade, esta agenda do trabalho digno introduziu cerca de 150 medidas, algumas das quais, naturalmente, como o Rui Figueiredo falou no âmbito do Código de Trabalho. E, portanto, em relação a estas novas alterações, podemos começar por dizer que, de facto, nos últimos anos, o Governo estabeleceu um conjunto de grandes prioridades na regulação do mercado de trabalho, com vista à promoção do trabalho digno, desde logo promovendo o emprego e a sua qualidade, reduzindo a precariedade e incentivando a negociação coletiva. Estas prioridades tiveram uma tradução em diferentes iniciativas e programas de políticas públicas, nomeadamente nas políticas ativas de formação de emprego para jovens, onde se destacaram medidas como o compromisso de emprego sustentável, os estágios ativar PT, o Empreender 21, o Emprego Jovem Ativo, mas também teve impacto num aumento programado e progressivo na retribuição mínima mensal garantida, que desde 2016 até a presente data tem sido objeto de atualização anual e que no espaço de 7 anos aumentou cerca de 230 euros. E ainda, por fim, alterações ao enquadramento normativo relacionado com o combate à precariedade e à promoção da negociação coletiva. Ao longo destes anos, a generalidade dos indicadores do mercado de trabalho tiveram uma evolução positiva de modo sustentado. Ainda assim, vários dos indicadores relativos ao emprego e desemprego, nomeadamente entre os jovens, e ao dinamismo da associação coletiva, não recuperaram por inteiro para os níveis anteriores à crise da primeira metade da década. Por outro lado, a pandemia do Covid-19 teve um forte impacto sobre a economia, com reflexos imediatos nos indicadores do emprego e, ao mesmo tempo, expôs e agravou desigualdades no mercado de trabalho. Com efeito, e apesar dos impactos mais gravosos da pandemia sobre o emprego terem sido mitigados pelas medidas implementadas pelo Governo em diferentes áreas, desde logo pelo apoio às empresas e à manutenção de postos de trabalho, como a aprovação de medidas como o layoff, apoio à contratação, a ativar.pt, ainda assim, os efeitos imediatos da pandemia foram visíveis em diferentes dimensões. Neste quadro, a agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho corresponde a um reforço dos instrumentos e das políticas públicas que têm sido objeto das prioridades pedidas pelo Governo, mas continuam a carecer de um aprofundamento, em particular quando considerada a mudança acelerada dos mercados de trabalho, a evolução económica e social e os impactos de uma pandemia que não era suscetível de ser antecipada. É por isso que foram implementadas medidas específicas nestas áreas, como a revisão das regras sobre a discussão dos contratos a termo,
o reforço dos mecanismos de atuação de inspeção do ACT. Nesta linha, no âmbito do trabalho temporário, prevê também um reforço de regras sobre a execução dos contratos de utilização, a limitação da renovação dos contratos de trabalho temporário, passam de 6 para 4, bem como a introdução de requisitos mais robustos para a atribuição e manutenção de licenças de empresas de trabalho temporário e a obrigatoriedade de vínculos mais estáveis nas empresas de trabalho temporário. É assim alargada a compensação no caso da cessação dos contratos, como iremos ver. Em simultâneo, e para reforçar em particular a proteção dos trabalhadores mais jovens, prevê um conjunto de disposições que visam prevenir riscos e abusos relativos ao período experimental aplicável às pessoas à procura de primeiro emprego, a bolsa de estágio, que até agora se encontrava indexada aos apoios sociais, passa a não poder ser inferior a pelo menos 80% do salário mínimo nacional, e de medidas tendentes ao reforço da proteção dos direitos dos jovens trabalhadores estudantes. Por outro lado, a pandemia veio acelerar tendências de mudança no âmbito da transição digital e da prestação de trabalho neste âmbito. Além da maior incidência do teletrabalho, com o reforço das medidas de utilização, os fenómenos como o trabalho prestado através das plataformas digitais, nomeadamente o TVDE, ganharam espaço em Portugal, como noutros países. Neste sentido, foi aprofundado e introduzido no Código de Trabalho a regulação de novas formas de prestação de trabalho associadas às transformações no trabalho e à economia digital, e desde logo ao trabalho nas plataformas. Neste âmbito, foi criada a presunção de existência de contrato de trabalho com os operadores da plataforma, ao mesmo tempo que são reforçados os deveres de informação e transparência no que ao uso do algoritmo e de outros sistemas de inteligência artificial em contexto laboral diz respeito. A negociação coletiva foi também fortemente impactada pela pandemia, depois de anos de recuperação que não haviam sido suficientes para repor os níveis de pré-crise financeira da General. De facto, no que a negociação coletiva diz respeito, não só esta sofreu um embate no período recente, como está cada vez mais sujeita a pressões que, sendo novas, têm vindo a agudizar-se e devem continuar a ser combatidas. Assim, foi contemplado um conjunto de incentivos positivos à negociação coletiva em sede de apoios públicos. Empresas com contratação coletiva podem obter privilégios no acesso a apoios financeiros públicos e comunitários, e um significativo alargamento da contratação coletiva e, em geral, das relações coletivas de trabalho a novas categorias de trabalhadores, designadamente os autónomos economicamente dependentes. Vários são os fatores que comprometem, em diferentes perspectivas, os princípios do trabalho digno. E, além das questões da qualidade do emprego e das relações laborais, têm implicações que estão para além do mercado de trabalho, desde logo as perspectivas de sustentabilidade demográfica, mas também a margem de competitividade do país nos mercados globais. Assim, são também valorizados aspectos como o imperativo da conciliação entre trabalho e vida familiar e pessoal, em diferentes dimensões, como as licenças de parentalidade, num quadro de promoção de igualdade entre homens e mulheres, e a proteção dos cuidadores informais e a promoção de tempos de trabalho e não trabalho mais equilibrados, incluindo a prevenção do recurso excessivo ao trabalho suplementar, com forte prejuízo na vida pessoal e familiar e muitas vezes criação de mais emprego. De facto, com as questões de precariedade, os desafios da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal comprometem a igualdade entre homens e mulheres e a sustentabilidade demográfica do país. Não apenas na perspectiva da natalidade, mas no curto prazo, com o risco de novas deteriorações dos saldos migratórios. Por outro lado, colocam também em causa o potencial de crescimento económico e os níveis de produtividade e a posição competitiva da economia nacional, até porque há incerteza e oscilações dos rendimentos, com reflexos na procura agregada, acrescem os níveis salariais mais baixos e o menor investimento das empresas nos trabalhadores com vínculos não permanentes. Por último, é reforçada a capacidade de atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho, do ACT, com reforço dos poderes de inspeção de trabalho em situações de despedimento com indícios de ilicitude, podendo solicitar ao Ministério Público a suspensão de um despedimento com indícios de irregularidades ou ilicitudes, sendo ao mesmo tempo clarificados os termos da aplicação da ação especial do reconhecimento da existência de contrato de trabalho, em particular do trabalho prestado sob a forma de empresário em nome individual ou sociedades unipessoais. A atuação do ACT é reforçada também através da revisão do regime de contraordenações laborais e de segurança social, bem como por via da integração da informação sobre utilizadores de trabalho temporário no sistema de informação da segurança social, sendo que passa a existir uma interconexão de dados entre o ACT, Segurança Social, autoridades tributárias e Instituto de Registro Sanitariado. A agenda do trabalho digno e a valorização dos jovens no mercado de trabalho marca não apenas uma preocupação específica com os jovens e jovens adultos cuja situação e perspectivas são particularmente afetadas pelas restrições, formas atípicas de emprego
e pela ocorrência de uma segunda grande crise no espaço de uma década, mas também a dimensão das condições de vida e dos rendimentos, assegurando o melhor enquadramento para os jovens a entrar no mercado de trabalho e promovendo transições suscetíveis para a vida ativa. Mas também um conjunto de desafios estruturais, como sejam o combate à precariedade nos segmentos mais atingidos e, em particular, nas suas formas mais extremas, a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores, a mobilização de novos instrumentos de estímulo à negociação coletiva e a prevenção dos vazios negociais. A promoção de mais equilibrada conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e a resposta às demandas no trabalho introduzidas pela transição digital, bem como o reforço dos serviços públicos na área laboral e da segurança social. Assim, passo a palavra ao Marco, que irá passar a apresentar sucintamente algumas destas medidas introduzidas pela Agenda do Trabalho Digno com impacto na nossa atividade. Ora então, uma vez mais, muito bom dia. Após esta introdução, que podemos considerar que, na verdade, é a razão desta lei ter sido, portanto, da Lei de 13 de 2023, ter produzido diversas alterações ao Código de Trabalho, ao Código de Regimes Contributivos, Código de Processo de Trabalho e mais legislação relacionada e conexa com legislação laboral. Efetivamente, estas foram as razões que levaram e que, com o contexto económico e social, levaram o Governo a apresentar esta proposta de lei com contributos de outros partidos e chegamos a esta redação final, que, como o Rui bem disse, entrou em vigor passado dia 1 de maio. Vou, para vocês se entreterem um bocadinho, exceto as senhoras que estão a conduzir, passar aqui uma apresentação com as principais alterações ao Código de Trabalho, e é neste aspecto que nos vamos focar, porque muito mais haveria a dizer sobre a Lei 13 de 2023, porque, como vos disse, não é só alterações ao Código de Trabalho que existem, mas também há diversos outros diplomas. Aqui vamos focar sobre as regras laborais que foram alteradas, as principais, se não formos abordar todas, abordar quase 90%, tentar aqui de forma rápida para permitir também depois um tempo disponível para perguntas e respostas. Vamos lá então começar aqui a apresentação. Portanto, eu tenho que partilhar isto. E agora? Ok. Vamos de forma, lá está, esquemática, verificar as alterações que foram introduzidas no Código de Trabalho relativamente ao direito à informação, ao período experimental, à parentalidade, faltas, na verdade, ausências ao trabalho, o regime de teletrabalho, que tem vindo a ser cada vez mais utilizado diariamente na nossa relação laboral, o trabalho suplementar e a adaptabilidade, a contratação a termo com as novas regras, incluindo o aumento da compensação por caducidade, a cessação do contrato de trabalho, a renúncia a créditos laborais, que é um tema controvertido, ou seja, existe inclusive já um parecer de eminentes jurídicos e professores de direito que consideram que esta renúncia, esta impossibilidade de renúncia a créditos laborais e outras normas agora introduzidas podem vir a ser consideradas inconstitucionais. É tema que estaremos atentos no futuro, até porque tem um impacto grande a impossibilidade do trabalhador renunciar a créditos no final do contrato. Temos a nova figura do contrato de trabalho com estudante, não confundir com o trabalhador com o regime de trabalhador-estudante, é um contrato de trabalho específico para determinado período, que já vamos verificar. Vamos também ver aqui as alterações que foram introduzidas no trabalho temporário, a nova figura que, na verdade, já existia, mas que foi concretizada na lei agora com a definição concreta dos autónomos economicamente dependentes. Estamos a falar de trabalhadores independentes
que, por razão de determinados requisitos, podem vir a ser considerados como economicamente dependentes e ter direito e prerrogativas similares às dos trabalhadores. O trabalho em plataformas digitais também de forma sucinta, vamos ver, porque é uma novidade, não existia esta previsão legal. E por último, a terceirização de serviços, ou que nós conhecemos comumente como outsourcing, ok? Relativamente ao direito à informação, como sabem, no início e durante a vigência do contrato de trabalho, o empregador tem o dever de prestar várias informações ao trabalhador, e para além das que já existiam, foram agora introduzidas novas informações que devem ser facultadas e que o empregador deve fazer prova de que efetivamente as transmitiu a todos os seus trabalhadores. Portanto, as novas informações são, na verdade, direito individual à formação contínua, ou número de horas de formação que cada trabalhador tem direito por ano. Devem ser indicados os regimes de proteção social, incluindo os benefícios complementares e substitutivos, nomeadamente se a empresa tiver um programa de seguros, de qualquer benefício que vá para além do assegurado pela Segurança Social, deve ser refletido, deve ser informado o trabalhador. Deve ser refletida a informação escrita. Temos aqui também a obrigatoriedade de informar quais os parâmetros, as regras e as instruções em que se baseiam os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial que vão afetar a tomada de decisões relativamente à contratação de trabalhadores, incluindo, em algumas situações, a sua avaliação de desempenho. Ou seja, estamos a pensar aqui nas situações em que um software de recrutamento, que nós in-house também utilizamos com esta metodologia, apresenta-nos desde logo os candidatos que melhor se adequam às necessidades pré-estabelecidas. Ou seja, o que nós conhecemos hoje em dia como match, não é o que é feito por estes sistemas, e se efetivamente existir um sistema destes que influencia a tomada de decisão na contratação, o candidato, neste caso, deve ser informado. Se for utilizado uma metodologia de avaliação de desempenho que depois se reflita, inclusive, no aumento da retribuição, na atribuição de um prémio, na progressão de carreira, deve também o trabalhador, neste caso, ser informado de quais os métodos, quais os parâmetros que são utilizados para esse efeito. Deve também ser identificado inequivocamente o utilizador no âmbito do trabalho temporário, no contrato de trabalho temporário. Nós já o fazíamos e, portanto, é pacífico. Depois, aqui relativamente ao trabalho intermitente, que o grupo na nossa realidade não temos muito, deve ser informado o trabalhador relativamente ao número anual de horas, o número anual de dias de trabalho a tempo completo, o período de prestação de trabalho e o direito à compensação retributiva, em virtude da inatividade. Ou seja, como sabem, o trabalho intermitente é basicamente a execução de trabalho durante determinados dias, com interrupção durante uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, e o seu regresso depois ao trabalho, à execução do seu trabalho, à sua atividade profissional. Neste caso, existe a obrigatoriedade, no período em que o trabalhador não está a executar a sua atividade profissional, de assegurar um mínimo, uma percentagem da retribuição. Todas estas informações devem ser, desde logo, prestadas ao trabalhador. Uma novidade que tem também um impacto que, à partida, podia-nos passar despercebido, mas não passou, é a obrigatoriedade de, nos contratos de trabalho a termo incerto, dever ser indicado a duração previsível. Ou seja, se nos contratos a termo certo, por um lado, nós temos
e passa a redundância, a certeza do seu início e do seu termo, da data em que o contrato deverá terminar, sem prejuízo de eventual renovação. No contrato a termo incerto, até pela própria nomenclatura, há uma indefinição relativamente à data em que o contrato vai terminar. Nesse aspecto, o que o legislador agora pretende é que se informe o trabalhador de qual a previsão. Não vincula que o contrato seja de duração igual à da previsão, porque se trata efetivamente de uma previsão e não de uma certeza, mas vai influenciar desde logo a definição do período experimental, porque contratos com duração até 6 meses têm período experimental, de duração superior a 6 meses tem um período a termo, neste caso, tem um período experimental diferente. E, portanto, faz toda a diferença indicar que o contrato tem duração previsível inferior a 6 meses ou tem duração previsível superior a 6 meses. Portanto, é aqui digamos, uma conexão com o período experimental que é importante ter em atenção, até porque, como no trabalho temporário, como no outsourcing, muitas vezes os clientes querem ter a prerrogativa de fazer uma análise inicial ao desempenho dos nossos colaboradores e se houver necessidade de substituir, que seja em período experimental e não durante a vigência já de uma relação laboral mais estável. Também passou a ser, ainda que por referência à lei, nós já nas nossas minutas contratuais já indicávamos inequivocamente quais eram os prazos, a forma de comunicação, mas agora é obrigatório informar trabalhadores quais são os requisitos formais a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação do contrato ou para a sua determinação, ou seja, neste caso para a sua determinação, penso, por exemplo, no contrato de termo incerto, que deverá ter por referência a duração efetiva do contrato para determinar um eventual aviso prévio na comunicação de caducidade. Depois, temos aqui esta novidade informativa, também vai trazer aqui alguns não transtornos, mas algumas indefinições, porque passa a ser obrigatório informar o trabalhador qual o método de pagamento da retribuição, isto é fácil, mas agora incluindo a discriminação dos seus elementos constitutivos. E como sabem, quer na doutrina, ou seja, em quem pensa ao direito, quer nas decisões sobre matéria laboral, existe aqui ainda um espaço grande de discussão relativamente ao que se deve considerar retribuição ou não, ou quais são os elementos constitutivos da retribuição, ou quais é que não devem ser. E, portanto, vamos ter que inicialmente fazer a discriminação de forma mais genérica e depois afinar as minutas de contratos e verificar efetivamente o que é que o legislador pretende com isto. Porque, como sabem também, e como têm essa noção com certeza, porque todos já tivemos em alguma situação da nossa vida alguma questão laboral mais delicada, menos, ou um colega, e portanto sabemos que estas normas depois carecem de alguma concretização. E só com o tempo é que vamos perceber o que é que efetivamente os tribunais estão a decidir nesta matéria, o que é que os juristas de maior renome pensam e que o legislador quis com esta nova obrigação de informação e, portanto, é dinâmico. Temos também a obrigatoriedade agora de informar o trabalhador relativamente ao regime aplicável em caso de trabalho suplementar e de organização por turnos no âmbito do período normal de trabalho diário e semanal. Portanto, indicar quais são os possíveis turnos, ou se há regime de turnos e qual é o período diário e semanal, eventualmente, dos turnos, a mudança de turno e tudo mais. Depois, temos também a obrigatoriedade de identificar as entidades que celebraram um IRCT que seja aplicável à relação laboral. O IRCT é um instrumento de regulamentação coletiva, um contrato coletivo de trabalho, um acordo de adesão, um contrato de empresa, seja o que for, acordo de empresa,
devem ser, para além da indicação de cola IRCT, deve indicar inequivocamente quais é que foram as partes outorgantes, neste caso. As informações, como já era no anterior regime, como já estava previsto no anterior regime, devem ser prestadas aos trabalhadores em suporte de papel ou em formato eletrónico. Agora, fica também bem esclarecido que o formato eletrónico é equivalente ao formato mais clássico, digamos assim. Para além da prestação, como vos disse há pouco, da prestação de informação aos trabalhadores, o empregador deve conservar essa prova de transmissão da informação e respectiva recepção para, na eventualidade de ação inspectiva, mostrar que cumpriu o seu dever. Há um conjunto de informações que devem ser prestadas praticamente de imediato no início da relação laboral, como sejam o local de trabalho, a retribuição, horário e mais 2 ou 3 alíneas do artigo 106, devem ser comunicados até o 7º dia subsequente ao do início da execução do contrato. E relativamente às restantes informações, podem ser prestadas no prazo máximo de um mês. No grupo, optámos por reunir toda a informação no contrato de trabalho e nas declarações complementares que são desde logo assinadas pelos trabalhadores antes até do início da execução do contrato e, portanto, garantimos que não estamos com informação em falta ou que temos de ter a preocupação de verificar, passado um mês da execução do contrato, se foram transmitidas as restantes informações que ainda não tinham sido. Resolvemos fazê-lo tudo no primeiro momento, acho que fica mais claro e facilita o procedimento. Depois, o empregador deve informar o trabalhador sobre qualquer alteração às informações que previamente tenha prestado e deve fazê-lo até à data em que essas alterações produzam efeitos. Ou seja, salvo erro, no anterior regime havia um período também acho que de 7 dias, o máximo, até depois da alteração produzida. Não fazia sentido. Portanto, o que faz sentido é que o trabalhador seja informado antes da alteração produzir efeitos, antes da alteração se concretizar. Portanto, foi essa alteração introduzida neste aspecto. Depois temos aqui a questão do trabalhador destacado, que é nós conhecemos como trabalhador destacado. Existe também aqui digamos, uma ampliação da informação que deve ser prestada a este tipo de trabalhadores. Portanto, a identificação do Estado ou dos Estados onde o trabalho deve ser prestado, o modo elegado de pagamento das prestações em espécie, se houver lugar a esse regime de pagamento de retribuição, a possibilidade de repatriamento, a retribuição que os trabalhadores têm direito nos termos da lei aplicável no Estado de acolhimento. Isto é importante porque o trabalhador destacado tem direito ao mesmo, à retribuição mínima que é praticada não no Estado a pertence à empresa a que está vinculado, mas no Estado em que vai, no país em que vai prestar efetivamente a sua atividade profissional. Portanto, tem direito à retribuição mínima aplicável a trabalho igual no Estado, no país estrangeiro. Devem ser informados também os trabalhadores destacados dos subsídios que sejam atribuídos em decorrência do destacamento e ao eventual reembolso de despesas de viagem, alojamento e alimentação. Depois há uma obrigação também de informar o trabalhador destacado do site da internet do Estado de acolhimento, portanto, do país onde vai prestar o trabalho, que vai ser criado nos termos de legislação específica aplicável ao destacamento, ou seja, o Governo ainda vai ter que regulamentar esta matéria. Vamos esperar para depois verificar qual é o site onde vão reunir toda esta informação. Basicamente, estas foram as alterações das novas informações, digamos assim, que devem ser prestadas pelo empregador ao trabalhador em qualquer relação laboral.
Vamos agora abordar aqui também as alterações ao período experimental e no período experimental, como vimos, como as matérias se tocam, vão existir aqui algumas repetições, né? Desde logo o empregador passa a ter de informar o trabalhador quanto à duração e às condições do período experimental. Lá está, esta informação informação que deve ser prestada até ao 7º dia subsequente, não até ao 30º. Há aqui uma inversão, e é importante e essencial que o período experimental fique desde logo definido no contrato, porque se no anterior regime o período experimental só poderia ser reduzido ou mesmo excluído por acordo entre empregador e trabalhador, agora existe uma presunção de exclusão do período experimental quando nada é referido relativamente a esse período. Ou seja, se o contrato de trabalho for omisso, se nada disser relativamente ao período experimental, entende-se que há uma exclusão, que não existe período experimental. Ok? O que de antes era diferente, ou seja, se o contrato não estabelecesse o período experimental, deveríamos socorrer-nos das regras do Código de Trabalho e definir qual é que era o período experimental aplicável ao caso concreto. Neste caso, agora, a partir de agora, não. Ou se define ou está excluído. Ok? A senda também foi aflorado ali na introdução pelo Nuno. Existe uma preocupação com, digamos, a defesa de determinados grupos que o legislador entendeu entendeu que havia necessidade de os proteger de forma mais abrangente. E estamos a falar dos trabalhadores à procura do primeiro emprego e os desempregados de longa duração. Os desempregados de longa duração têm um regime próprio, está definido na lei. Agora, os trabalhadores à procura de primeiro emprego é um conceito que está indefinido. O que a lei define é o jovem à procura de primeiro emprego. E considera-se que o jovem à procura de primeiro emprego é aquele jovem, é a pessoa, o trabalhador, que até aos 30 anos nunca celebrou um contrato de trabalho sem termo. Ora, se jovem à procura de primeiro emprego é uma pessoa que até aos 30 nunca celebrou contrato de trabalho sem termo, um trabalhador à procura de primeiro emprego é um trabalhador que nunca celebrou contrato de trabalho sem termo. Ponto final. Portanto, pode parecer estranho, mas esta é a interpretação que é feita de um conceito que não está definido, expressamente definido na lei. E, portanto, o período experimental relativamente a trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração é reduzido ou excluído, consoante o que viemos a apurar, da duração de anterior contrato de trabalho a termo, celebrado com empregador diferente e que tenha sido igual ou superior a 90 dias. Ou seja, se um trabalhador à procura de primeiro emprego tiver celebrado com os últimos 20 anos 4 ou 5 contratos a termo com duração igual ou superior a 90 dias, a duração desses contratos é somada, é adicionada e o produto da soma vai ser a redução do período experimental. Exemplo, um trabalhador que teve um contrato a termo, um trabalhador à procura de primeiro emprego, teve 3 contratos a termo, todos eles 90 dias. Portanto, estamos a falar de um somatório de 270 dias de contrato de trabalho a termo. São esses 270 dias que vão ser descontados ao período experimental no contrato de trabalho a celebrar com o novo empregador. E, portanto, neste caso, havia uma exclusão do período experimental. Há também, no outro grupo, que também o legislador entendeu dar aqui alguma prerrogativa maior do que aos demais, tem a ver com os estágios, com quem tenha frequentado estágio profissional,
com avaliação positiva, portanto é importante que o estágio tenha sido concluído com avaliação positiva, para a mesma atividade e empregador diferente. Ou seja, se nos últimos 12 meses um estagiário, e aqui já há limitação temporal, já não podemos ir para além dos 12 meses anteriores à data de celebração do novo contrato. Se tiver trabalhador, se tiver frequentado estágio profissional com avaliação positiva e para a mesma atividade, e por período, imaginemos, de 180 dias, pronto, estamos também a reduzir o período experimental nesses 180 dias. Portanto, neste caso até ficaria excluído. Portanto, há aqui uma redução ou mesmo exclusão do período experimental relativamente aos contratos a celebrar com este grupo de trabalhadores. Terão de ser os próprios trabalhadores, os próprios candidatos ainda, a informar o empregador de que se enquadram neste grupo, ou seja, no trabalhador à procura de primeiro emprego, ou desempregado de longa duração, ou tenha frequentado estágio profissional, porque nem sempre temos essa informação e, portanto, terão de ser os trabalhadores a alegar, digamos, a informar a entidade que os vai contratar de que estão nessa situação e, eventualmente, aprovar, nomeadamente, a avaliação positiva no estágio com o devido certificado. Mais regras que foram alteradas relativamente ao período experimental, e temos aqui agora a necessidade de denúncia, na denúncia em período experimental, o empregador, quando o período experimental é superior a 120 dias, tem que dar um pré-aviso de 30 dias. É agora um novo aviso prévio que é introduzido e, portanto, vamos ter que viver com ele. Temos também a obrigatoriedade de comunicação à Comissão de Igualdade de Trabalho e Emprego em caso de denúncia de contrato durante o período experimental, quando estiver em causa um trabalhador cuidador. Este também é um novo regime, digamos, uma nova figura que é introduzida agora no Código de Trabalho, em que tem prerrogativas muito semelhantes ou tem direitos de parentalidade muito semelhantes a qualquer outro trabalhador. Temos a obrigatoriedade de comunicação à ACT da denúncia de contrato durante o período experimental relativamente aos trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. E aqui presumo que seja para que a ACT possa verificar se foram cumpridas as regras relativas à redução ou exclusão do período experimental, como atrás verificámos que existem nestas situações específicas de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. Depois há uma novidade, que esta mais jurídica do que outra coisa, que é a possibilidade de vir a ser considerada ilícita, ilegal, a denúncia em período experimental que seja considerada como abuso de direito. Se continua a não existir a necessidade de justificar a denúncia, porém, os tribunais podem, mediante uma ação judicial, considerar ou não se essa denúncia foi abusiva. Ou seja, se não foi uma denúncia em período experimental normal, mas, por exemplo, teve subjacente, imaginemos uma situação de discriminação. Dou-vos este exemplo. Pronto. É uma questão jurídica, vamos ver em que termos é que os tribunais de hora em diante vão considerar abusiva a denúncia no período experimental. Até lá, vamos fazendo tal como até aqui. Relativamente ao regime de proteção na parentalidade, e eu vou ter que acelerar, o que é para dar margem também para as questões. Temos aqui uma série de alterações, muitas delas mais na forma de contabilização, que deixaram de ser em semanas e passaram a ser em dias consecutivos, o que torna mais claro quando é que inicia, quando é que termina, e, portanto, acho que o legislador neste aspecto esteve especialmente bem.
Relativamente à licença parental inicial, temos a possibilidade de, após o gozo da licença parental inicial, e no caso dela ser superior a 120 dias, o remanescente, ou seja, os 30 dias seguintes, podem ser acumulados com trabalho a tempo parcial, o que resulta que esses últimos 30 dias passam a ser 60, porque o tempo de trabalho é reduzido a metade e, portanto, o período da licença é alargado para 60 dias. Neste caso, os 30 dias remanescentes da licença transformam-se, na verdade, em 60 de trabalho a tempo parcial. É uma prerrogativa que o empregador não pode recusar. Relativamente à licença parental exclusiva da mãe, passa de 6 semanas para 42 dias o gozo obrigatório de dias consecutivos de licença a seguir ao parto. Portanto, 6 semanas são os 42 dias, é como estava a dizer há pouco, é só a alteração da forma de contabilização de semanas para dias consecutivos. Ok? A licença parental exclusiva do pai passa para 28 dias seguidos, ou interpelados, no mínimo 7 dias, nos 42 dias seguintes ao nascimento da criança. Ok? O pai, aqui é uma novidade, aqui é um acréscimo à licença, passa também a poder usar os 7 dias de licença adicional em simultâneo com a licença parental inicial da mãe. Para além disso, e aqui não me canso de dizer que finalmente o legislador olha para o pai como olha para a mãe, portanto, têm ambos direitos parentais e obrigações parentais e, como tal, devem ter as mesmas prerrogativas e os mesmos períodos de licença e dispensa de trabalho. E, neste caso, tal como existe, como já existia, já estava previsto para a mãe trabalhadora, caso a criança seja internada no período após o parto, o pai pode pedir a suspensão da licença parental durante o período em que durar o internamento. Se isso já existia relativamente à mãe, vai também, a partir de 1 de maio, é também uma prerrogativa do pai trabalhador. Alterações à licença por adoção, portanto, há também aqui um alargamento da licença parental exclusiva do pai que é candidato a adotante de menor de 15 anos. Tem a possibilidade de gozo, ainda como candidato, não como já pai adotivo, mas ainda como candidato, a possibilidade de até 30 dias de licença parental inicial no período de transição e acompanhamento, portanto, um período em que ainda não está concretizada a adoção. E em caso de adoções múltiplas, tal como existe nos nascimentos múltiplos, o período de licença acresce de 30 dias ou 2 dias em relação à licença parental inicial e à licença exclusiva do pai, respectivamente 30 dias relativamente à inicial e 2 dias à exclusiva do pai. Relativamente ainda à adoção, há também aqui digamos, uma equiparação à maternidade e à paternidade, e deixa de haver um limite de número de dispensas de trabalho para deslocação aos serviços da Segurança Social ou outras instituições, ou para reuniões com os técnicos de apoio, e, portanto, não há aqui um limite máximo de número de dispensas que o trabalhador possa recorrer para cumprir estas obrigações prévias à adoção. A dispensa dos processos de adoção, e isto é importante, e de acolhimento familiar, passa a ser considerado como prestação efetiva de trabalho. Ok? Não há dúvida agora sobre como é que é considerado a dispensa. Neste caso, como prestação efetiva de trabalho, portanto, com todos os direitos inerentes. Depois, de forma mais genérica, aqui, digamos, o empregador, se por um lado não poderia praticar atos discriminatórios em decorrência de uma situação de parentalidade, agora deve demonstrar a inexistência dessas práticas. Portanto, vamos também ver, eventualmente,
Assumo que o nosso regulamento interno e os nossos regulamentos satisfazem esta necessidade. Vamos também perceber se existe aqui necessidade de melhor adequação. Para além dos direitos relativamente à adoção, as situações equiparadas à paternidade passam igualmente a ter direito à licença parental inicial. Ok? No que diz respeito às faltas, ausências ao trabalho, temos aqui um alargamento do período de dias de ausência justificada por falecimento, ou seja, o que nós costumamos chamar as faltas por nojo, são alargadas para até 20 dias consecutivas as faltas por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens, filho ou enteado. Portanto, até cônjuge, filho ou enteado, se falecer, o trabalhador tem direito a até 20 dias consecutivos de ausência justificada. E se for por falecimento de parente ou afim no primeiro grau da linha reta, tem até 5 dias consecutivos de ausência justificada. Vocês vão depois ter acesso a esta informação que estou aqui a passar e vão poder verificar depois num quadro aqui facilmente quais são os dias de ausência em função do falecimento de algum familiar, ok? Temos aqui também uma novidade que é a falta por luto estacional. Portanto, toda a gente saberá com certeza do que estamos a abordar. Se já existia licença por interrupção da gravidez, agora fica definida também uma nova modalidade, digamos assim, de ausência justificada, que é o luto estacional. É a perda de um filho ainda em fase de gestação, o trabalhador e a trabalhadora têm direitos a 3 dias consecutivos de ausência, sem perda de qualquer direito, o corte salarial, ou seja, mantém o direito à retribuição nesses 3 dias de ausência. Depois também há aqui a novidade do trabalhador cuidador, a quem seja reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal, que passa a ter também direito à assistência a membro do agregado. Este trabalhador cuidador que tem o estatuto de cuidador não informal deve demonstrar esse estatuto mediante certificado emitido pela Segurança Social, pelo Departamento respectivo da Segurança Social. Depois, aqui também uma grande novidade, ou seja, todos nós sabemos que existe a possibilidade de o trabalhador poder solicitar a substituição da perda de retribuição, ou seja, se o trabalhador faltar injustificadamente e em decorrência dessa falta perder o direito à retribuição desse dia, pode solicitar ou podia solicitar ao empregador a troca, a substituição por dias de férias, ou seja, dias de férias no limite que todos conhecemos, que tinham que ser usados pelo menos 20 dias. E, portanto, tudo o que excedesse os 20 dias de férias, o trabalhador podia trocar com ausências injustificadas, desde que o empregador aceitasse. A partir de agora, o empregador não se pode opor, ou seja, se o trabalhador solicitar a substituição da perda de retribuição por um dia de férias, que exceda os 20 dias, o empregador tem que aceitar. Portanto, não pode haver oposição, passa a ser uma prerrogativa do trabalhador. Novidade também que vai ter algum impacto, mais recorrente, será a prova da situação de doença, que pode, a partir de agora, ser feita por, digamos, uma autodeclaração. E pode ser utilizada quando, e já ouvimos falar sobre isso, já foram dadas explicações que podemos recorrer à Saúde 24 e basta isso e depois fazer a autodeclaração de doença sob compromisso de honra para justificar ausências não superiores a 3 dias consecutivos, sendo que esta forma de justificação
da ausência por autodeclaração de doença só pode ser utilizada pelo trabalhador 2 vezes por ano. Ou seja, se existir necessidade de justificar 3 dias consecutivos em janeiro, 3 dias consecutivos em fevereiro, a partir daí já não pode justificar mediante autodeclaração, terá que ser mediante atestado médico, normal. Ok? Portanto, atenção, nós vamos também, dentro em breve, receber o primeiro, de certeza, a primeira autodeclaração de doença e vamos ver como é que ela é emitida. Pronto, aqui é o quadro que vos mostrei há pouco. Tem aqui depois possibilidade de verificar por familiar quais é que são os dias em caso de falecimento, quais é que são os dias de ausência a que o trabalhador tem direito. No que diz respeito ao regime de teletrabalho, Marcos, interromper-te, eu não sei a se partir tu estás a olhar para o tempo, mas... maio passou a ser obrigatório que empregador e trabalhador definissem, ou no contrato individual de trabalho, ou por referência ao contrato coletivo, o valor da compensação ao teletrabalhador por eventuais despesas adicionais. Vamos lá ver uma coisa. Nós já tínhamos aqui internamente também, e felizmente, indo de encontro ao que foi a decisão do legislador relativamente a esta matéria. Porque, se por um lado é obrigatória a definição do valor, não havendo essa definição, existe agora uma regra bem explícita para cálculo de que é que deve ser considerado despesa adicional de um teletrabalhador. E, portanto, é muito simples. São despesas adicionais, as que são relativas à aquisição de bens ou serviços de que o trabalhador em regime de teletrabalho não dispunha antes de ter celebrado o acordo de teletrabalho, assim bem como as determinadas por comparação com despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho em regime presencial. Portanto, fácil. Se o trabalhador iniciou o regime de teletrabalho em janeiro de 2024, deverá ser verificado no final desse mês quais foram as despesas, eventualmente, com eletricidade, com serviços móveis ou qualquer outro equipamento que tenha sido adquirido pelo trabalhador por necessidade da execução do seu trabalho, em regime de teletrabalho, por comparação às que tinha em regime presencial. É certo que, e coloca-se a questão de que, ok, existe um acréscimo, mas também existe um decréscimo de despesas relativamente a transportes, a eventual alimentação. O legislador não fez essa previsão, portanto, só deve ser tido em consideração o acréscimo, ao qual não deve ser deduzido nenhum valor por redução, por eventual alegada redução de despesas. Portanto, é a comparação com o período homólogo, ou seja, um mês, no mês anterior ao do início do regime de teletrabalho, verificam-se as despesas e, no final do mês, o primeiro mês de teletrabalho, analisam-se os eventuais acréscimos, que estão devidos, neste caso, ao trabalhador. Depois, esta compensação por despesas adicionais, ainda não é certo até que valor é que é considerado, tal como o pagamento, dou-vos exemplo do pagamento do subsídio de refeição em cartão, qual o limite a partir do qual é considerado retribuição ou não. E, portanto, isso ainda vai ser definido posteriormente por portaria, portanto, temos que aguardar a definição do valor a partir do qual é considerada a retribuição. E, nesse sentido, também sujeito a impostos. Temos aqui, novidade também no regime de teletrabalho, a possibilidade de trabalhador com filho, se nós sabíamos que antes o trabalhador com filho até 3 anos tinha direito a exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, agora, independentemente da idade do filho, se esse filho for doente crónico, oncológico ou deficiente e que viva com o trabalhador em comunhão de mesa e habitação, volto a dizer, independentemente da idade do filho,
o trabalhador tem direito ao regime de teletrabalho. Exercer a sua atividade profissional em regime de teletrabalho, com os condicionantes que existem no regime normal, ou seja, desde que a atividade seja possível de ser executada nesse regime e que o trabalhador e que o empregador disponha de meios para o efeito. No que diz respeito ao trabalho suplementar e adaptabilidade, todos ouvimos falar disto, é a principal alteração no trabalho suplementar, que é o acréscimo no pagamento desse trabalho para quando vá para além das 100 horas anuais. Ou seja, no ano civil, 1 de janeiro a 31 de dezembro, caso o trabalhador preste mais de 100 horas de trabalho suplementar, a partir da 100ª, o valor que é pago por trabalho suplementar, o valor do acréscimo duplica, ou seja, vem, digamos assim, de encontro ao anterior regime. Antes das medidas implementadas em decorrência da Troika, o trabalho suplementar, a partir das 100 horas, passa a ser pago 50% pela primeira hora ou fração e 75% por hora ou fração subsequente, isto em dia útil. E 100% em dia de descanso semanal obrigatório ou complementar ou em dia feriado. Portanto, isto a partir das 100 horas anuais. Diz respeito aqui ao banco de horas e adaptabilidade, em bom rigor, é pela negativa, ou seja, são regimes que não podem ser aplicados a trabalhadores com filhos menores de 3 anos ou com deficiência, doença crónica ou relativamente a filho entre os 3 e os 6 anos, cujo trabalhador apresenta declaração de que o outro progenitor exerce uma atividade profissional e está impossibilitado de prestar assistência. Pronto. Aqui, os regimes do banco de horas e adaptabilidade grupal não podem ser aplicados a estes trabalhadores nestas situações. É a única alteração, em bom rigor, a este regime. Na contratação de termo, há algumas alterações com impacto, desde logo aquela que vos referi há pouco, que tem a ver com a informação que o empregador deve prestar relativamente à duração previsível do contrato de trabalho a termo incerto. O empregador passa também a ter o dever de comunicar à Comissão de Igualdade de Trabalho e Emprego qual o motivo da não renovação de contrato de um trabalhador cuidador, como vos disse, é equiparado agora muito a qualquer trabalhador no exercício dos seus direitos parentais. Depois temos uma limitação relativamente, e aqui a limitação tem a ver com, digamos, com o aumento da abrangência do impedimento na sucessão de contratos. Ou seja, se anteriormente se limitava a impossibilidade de sucessão de contratos quando estivesse em causa mesmo posto de trabalho, agora a limitação é mais abrangente e ocorre mesmo quando esteja em causa a mesma atividade profissional. Já não basta que já não é tão específico, é mais abrangente e eventualmente mais limitativo, apesar de, enfim, temos que viver com isto. Aqui não vamos conseguir sempre, eventualmente, cumprir este período de impedimento. Vamos tentar ao máximo, até porque nos temos que adaptar aqui a este novo conceito de atividade profissional e verificar também, por outro lado, qual é a efetiva abrangência que o legislador quis com esta nova redação. Pois a alteração que todos já ouvimos, que é
a alteração no cálculo da compensação por caducidade passa para 24 dias de retribuição base e de oportunidades por cada ano completo de antiguidade. Ok? Portanto, isto para os contratos a termo, quer certo, quer incerto. Já não existe qualquer distinção entre períodos no contrato a termo incerto para cálculo da compensação por caducidade e, portanto, passa a ser toda a duração do contrato calculada a 24 dias por ano completo. Ok? Relativamente ao cálculo da compensação, devemos distinguir aqui 3 situações que são fáceis também, e pela lógica nós conseguiríamos ou não. E aqui chamamos a atenção aqui para a coluna, para a situação ou para o exemplo do meio, que é o contrato a termo celebrado ao abrigo, ou portanto, neste caso, um contrato a termo celebrado a 1 de janeiro de 2023 e que cesse, este é o caso limite, a 2 de maio de 2023. Portanto, cessa já com a entrada em vigor da nova lei e, portanto, o cálculo da caducidade é 24 dias por ano de completa antiguidade. Ok? Portanto, tinha-se calcular o proporcional, mas pelo facto do contrato ter cessado já após a entrada em vigor da lei, o período é todo calculado com base nos 24 dias e não com base nos 18, como anteriormente. Portanto, esta é aqui a principal nota a dar relativamente à compensação por caducidade. Na cessação de contrato de trabalho, já vimos também aqui os deveres de comunicação à CIT em caso de denúncia do período experimental trabalhador-cuidador e em caso da renovação de contrato de trabalho a termo de trabalhador-cuidador. Portanto, isto é a equiparação às comunicações que são obrigatórias relativamente a trabalhador em qualquer regime de proteção da parentalidade. Depois temos aqui um novo dever de comunicação à ACT, conforme verificámos também nos slides anteriores, que é em caso de denúncia de período experimental do trabalhador à procura de primeiro emprego e desempregado de longa duração, isto para verificar se a questão da redução ou da exclusão do período experimental foi ou não, digamos, bem implementada pelo empregador. No caso da cessação de contrato de trabalho por motivos objetivos, ou seja, procedimento coletivo, extinção de posto de trabalho, adaptação e as outras demais formas de cessação objetiva de contrato de trabalho, há um aumento de 12 para 14 dias por cada ano de antiguidade do valor da indemnização. Esta alteração, ao contrário da alteração relativa à caducidade, só se aplica ao período de duração a partir de 1 de maio. Portanto, até 1 de maio é calculado a 12 dias, a partir de 1 de maio é calculado a 14 dias. Portanto, esta é a grande alteração em termos de cessação de contrato de trabalho, para além, e aqui esperemos que sejam mesmo casos residuais, porque é uma situação delicada, o trabalhador, quem tenha sido reconhecido o estatuto de vítima de violência doméstica, fica agora dispensado do cumprimento de aviso prévio, denúncia do contrato e pagamento de qualquer indenização ao empregador. Ou seja, o estatuto de vítima de violência doméstica é reconhecido por entidade judicial ou policial e nessas situações em que o trabalhador faça a prova de que que lhe foi atribuído esse estatuto, tem prerrogativa, e todos percebemos porquê, de denunciar de imediato o contrato, sem ter que indenizar o trabalhador, sem ter qualquer pré-aviso, e, portanto, para poder resolver a sua vida pessoal da forma que melhor entenda e que possa. Há pouco falei, logo quando estivemos a ver o índice da renúncia a créditos laborais e a impossibilidade de, a partir de 1 de maio, o trabalhador poder prescindir de créditos que eventualmente tivesse direito na cessação de qualquer contrato de trabalho. Há quem, como vos disse, isto é a nossa declaração de quitação, há quem entenda já que esta norma perde diversos princípios constitucionais,
vamos esperar para ver. Acho que a solução para já estará, em caso de revogação de contrato por mútuo acordo, estabelecer a compensação pecuniária de natureza global, e nesse caso existe uma presunção de que está tudo pago. Portanto, aqui a novidade é de deixarmos de utilizar a nossa declaração de quitação, na verdade, deixa de fazer sentido para já, até porque não tem qualquer valor jurídico, até que eventualmente algum tribunal se pronuncie de forma diferente. Depois temos o contrato de trabalho com estudante. O contrato de trabalho com estudante é aquele que é celebrado em período de férias escolares ou interrupção letiva. E esse contrato não está sujeito a forma escrita. Okay? Deve ser feita apenas a comunicação à Segurança Social mediante um formulário eletrónico que a Segurança Social disponibiliza da admissão deste trabalhador, da celebração de contrato com este trabalhador. Não está sujeito a redução a escrito, portanto, não precisa de ser assinado o contrato. Ok, estamos a falar do período de férias escolares ou interrupção letiva, e portanto estamos a pensar na interrupção letiva, férias escolares, aquelas férias de verão, interrupções letivas, Carnaval, Páscoa, seja onde for. E portanto esses contratos celebrados com trabalhador que esteja a estudar, com pessoa que esteja a estudar, não é necessário que seja reduzido a escrito. Novidades relativamente ao trabalho temporário são algumas. Eu, na verdade, acho que foi uma clarificação do que já era entendido pelos tribunais, portanto, não vejo aqui que existe motivo para grandes preocupações, e existe motivo para estarmos todos atentos às novas regras, aos novos prazos, mas com tranquilidade havemos de continuar a prestar esta atividade da melhor forma e como um dos melhores players do mercado. Portanto, não vejo que estas alterações, ao contrário do ruído que muitas vezes ouvimos na comunicação social, acho que não vai nem o trabalho temporário, e vou já dizer também, nem relativamente ao outsourcing, me preocupa de forma dramática estas alterações. O contrato de trabalho temporário, a termo certo, passa a poder ser renovado apenas 4 vezes. Anteriormente eram 6. Há uma tendência a que haja menor recurso ao contrato a termo e, portanto, isto vem nessa senda. Como nós, na maior parte dos contratos e das relações, utilizamos a figura do contrato de trabalho a termo incerto, não tem praticamente impacto nenhum na nossa atividade. Aqui há uma novidade que, lá está, faz todo sentido que no caso que uma empresa de trabalho temporário que não seja titular de uma licença para o exercício dessa atividade, se ceder um trabalhador a qualquer utilizador, considera-se que o trabalhador é trabalhador do utilizador e não da empresa de trabalho temporário. E acho que não poderia deixar de ser de outra forma, porque, na verdade, o utilizador é que tem o dever, digamos assim, de apenas contratar com empresas devidamente licenciadas e, portanto, neste caso, nós tiramos vantagem sobre as que comumente chamamos empresas de vão de escada. Portanto, vão cada vez desaparecer mais e o recurso a empresas que não tenham licenciamento ainda vai reduzir drasticamente. No caso, agora, vamos lá ver uma coisa. Temos aqui, efetivamente, uma novidade igual à da sucessão de contratos a termo, e aqui tem a ver com a maior abrangência do conceito de atividade, ou seja, o impedimento passa a não ser só para o posto de trabalho, mas para a atividade em si, a atividade profissional. E, portanto, como vos disse há pouco, temos que esperar também para ver o que é que o legislador entende, qual a abrangência que dá ao conceito. Aqui, esta nova medida que vos vou falar agora, também tem aqui algum impacto na nossa realidade, porque, como todos sabem, temos 2 empresas de trabalho temporário no grupo, mas agora passou a prever-se que a duração de contratos de trabalho temporário sucessivos em diferentes utilizadores
celebrados com o mesmo empregador ou sociedade que com este se encontra em relação de domínio ou de grupo, não pode ser superior a 4 anos. Portanto, aqui a limitação é na possibilidade de nós transitarmos clientes utilizadores de uma empresa para a outra. O limite agora passa a ser os 4 anos. Tal como o Nuno disse inicialmente na introdução e como também aflorámos na questão da informação ao trabalhador, as empresas de trabalho temporário passam agora a ter a obrigação de identificar na Segurança Social as entidades utilizadoras. Pronto. E no contrato, e portanto não é dramático. Aqui também não é dramático, porque nós já tínhamos conhecimento da interpretação que é feita desta norma pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e, portanto, já estávamos cientes de que isto mais tarde ou mais cedo fosse refletido na legislação nacional e que é a definição de que o trabalhador temporário tem direito a férias, subsídio de férias e de Natal, de forma igual a qualquer outro trabalhador. Não existe a proporcionalidade como durante muito tempo, não só nós, mas como praticamente todas as empresas de trabalho temporário utilizavam esta metodologia de cálculo para pagamento de subsídio de férias, atribuição de férias e pagamento de subsídio de Natal. A partir de agora passa a ser claro que o trabalhador temporário tem férias da mesma forma que qualquer outro trabalhador. Há uma clarificação da norma e pronto. Nós já estávamos bem cientes disto. Autónomos economicamente dependentes. É como vos disse, o trabalhador independente que, por verificação de determinados requisitos, passa a ser considerado como economicamente dependente e, como tal, passa a ter algumas prerrogativas semelhantes à de qualquer trabalhador. E, portanto, essa dependência económica afere-se pela percentagem do rendimento da atividade do trabalhador prestada a uma mesma empresa beneficiária dessa atividade. E isso ocorre mesmo quando a atividade é prestada a várias empresas do mesmo grupo económico. Ou seja, se um prestador de serviços, durante um ano civil, um ano fiscal, prestar 50%, ou portanto 50%, 40% do rendimento da sua atividade for decorrente de pagamentos da NOAR e 20% decorrente de pagamentos da Berkshire, esse trabalhador considera-se economicamente dependente, porque soma-se os 40% mais os 20% por se tratarem de empresas, neste caso, em relação de grupo. Ok? As prerrogativas, desde logo podemos aqui, esta diferente do trabalhador, mas o prestador de serviços pode-se fazer substituir temporariamente por outro prestador de serviços em caso de estar impedido, por exemplo, em situação de paternidade. Podem ser representados também por associações sindicais e comissões de trabalhadores, terão ou não contratação coletiva própria, é uma ideia, mas vamos ver se concretiza, e esta sim tem o direito a lhes serem aplicadas os IRCTs existentes no setor da atividade profissional e geográfico em que prestam sua atividade profissional. Este estatuto de trabalhador autónomo e economicamente dependente depende, lá está, de uma declaração do próprio trabalhador dirigida pelo prestador de serviços, neste caso, trabalhador independente ao beneficiário da atividade, à empresa, e a comprovação da dependência económica. Isto afere-se eventualmente pela declaração de rendimentos. Okay? Verificar se esta percentagem ou não aplicável ao caso concreto. Se existe ou não mais de 50% do rendimento que decorre da prestação de trabalho a uma única entidade ou entidades em relação de grupo. Temos também uma novidade
que muitas vezes o legislador, e muitas vezes não, o legislador tem que estar atento às novas realidades e a realidade de trabalho em plataformas digitais, as plataformas de Uber e de outros semelhantes, e o regime de relações em que essa atividade é prestada pelos profissionais, foi agora regulada no Código de Trabalho. Em bom rigor, existe aqui e no que nos importa, há agora a possibilidade de se presumir, tal como existe para qualquer prestação de trabalho independente, a possibilidade de verificando-se determinados indícios, presumir-se que existe um contrato de trabalho. E com consequência daí adveniente, nomeadamente, todos os direitos que o anterior prestador de serviço, agora trabalhador, passa a ter. E, portanto, as regras são as mesmas relativamente à presunção do contrato de trabalho, não vou alongar, não é uma realidade que nós tínhamos no grupo, podemos ir a ter com as nossas plataformas de disponibilização de trabalho independente, que poderá ou não avançar no futuro e, portanto, se e quando avançar, nós estaremos atentos aqui à relação que estabeleceremos com os nossos prestadores de serviço ou trabalhadores. No outsourcing, o que o legislador chama de terceirização de serviços. Portanto, aqui passam a existir algumas limitações à contratação de empresas em regime, de contratação de serviços em regime de outsourcing, e desde logo é proibida a aquisição, passa a ser proibido o recurso ao outsourcing para satisfação ou para suprir as mesmas necessidades que eram asseguradas por um trabalhador cujo contrato tenha terminado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho. Portanto, isto pretende-se evitar que as empresas despeçam trabalhadores e recorram a empresas de outsourcing para fazer exatamente o mesmo trabalho. Isto nos 12 meses seguintes ao despedimento desse trabalhador. Se o trabalhador sair por iniciativa própria, não há qualquer impedimento de recorrer, para suprir essa necessidade, de recorrer a uma empresa de outsourcing. Okay? Hoje temos uma novidade que pode ter algum impacto e, portanto, isto aqui o legislador quis que o outsourcing não fosse efetivamente mascarado de outra coisa que não outsourcing. E o outsourcing, na verdade, surge como o conceito de outsourcing. Na verdade, é o recurso a entidades terceiras para executar atividades que não fazem parte do core da empresa. Ou seja, eu sou uma empresa digamos, de impressão gráfica e preciso que a zona onde as máquinas e tudo mais, a zona onde é executado o trabalho, seja limpa. E, portanto, nada me impede de recorrer ao outsourcing para fazer esse serviço de limpeza. Situação diferente já é recorrer ao outsourcing para executar o serviço de impressão. Contratar um técnico em regime de outsourcing para fazer um trabalho técnico, uma linha qualquer. E, portanto, aqui o legislador pretende evitar que se subverta o conceito de outsourcing. E, portanto, se uma empresa contratar em regime de outsourcing uma terceira empresa, uma empresa prestadora de serviços, para executar alguma atividade que faça parte do seu objeto social, do seu core, os trabalhadores do outsourcer adquirem os mesmos direitos que o trabalhador da empresa cliente. E após 60 dias de execução do serviço, qualquer IRCT aplicável à empresa cliente passa a ser aplicada aos trabalhadores da empresa outsourcer. Ok? E, portanto, esta é a grande novidade. Mas isto é como lhes digo, isto aplica-se nos casos em que
O regime de outsourcing é para suprir uma necessidade, faz parte do objeto social da empresa, faz parte da atividade corrente da empresa, ok? Esta é efetivamente a grande novidade, portanto não vejo, há quem fale em proibição do outsourcing, eu nem sequer reconheço aqui grandes restrições, reconheço mais prerrogativas para os trabalhadores que estejam a prestar a sua atividade numa empresa neste regime, nada mais do que isso. Acho que consegui dar... Não consegui. Não consegui, infelizmente. Não consegui Não conseguiste, terminar mas com muita antecedência. Pelo visto até estendemos um escolhi em bocadinho, 2 mas minutos. estamos a Estava tempo. aqui a fazer um controle, mas opa, para abordar todos os temas, mesmo de forma sucinta, foi necessário. Exato. Eu agora perguntaria se existem questões, alguma ou outra, que gostavam de ver esclarecidas, para que nós teremos muito gosto. Se não for possível esclarecer tudo, canal normal, jurídico, a apresentação esta que fiz agora não vai ser a que vos vai ser passada, ok? Vou disponibilizar uma mais robusta, ok? Esta está muito resumida e, portanto, depois também poderão dar uma olhadela e esclarecer alguma questão adicional. Portanto, dou-vos a palavra. Exatamente. Bem, em primeiro lugar, agradecer ao Marco pela excelente contextualização que fez aqui das novas alterações e realmente neste momento temos aberta a nossa sessão de perguntas. Não sei se alguém já tem alguma questão que queira colocar, que já tivesse pensado também, mas estamos abertos. Estejam à vontade. Ninguém tem uma questão. Tem que haver questões. Não me Tem que digam haver que fomos questões. demasiado esclarecedores Se calhar- ou Se calhar demasiado foste muito confusos. detalhado. Pode Se calhar ser foste uma muito ou outra. detalhado. Uma ou outra. Olha, parece que a Telma tem alguma questão que gostava de colocar. Força, Telma. Viva, bom dia. Antes de mais agradecer aqui ao Nuno e ao Marco esta belíssima explicação. Uma questão muito simples, Marco. Por norma, a lei não é retroativa. Portanto, estes temas, por exemplo, a questão que falaste do aviso do tempo Serviço inicial, do tempo inicial Ao período experimental. do período experimental, obrigada. Sim, sim. Portanto, imagina alguém que celebrou um contrato sem termo no mês de março ou abril Uhum. e que não há nenhuma referência ao período experimental. Ok. Como é que funciona essa situação? Exato, disseste muito bem. A lei, por princípio, não é retroativa, aplicam-se às relações, aplica-se para o futuro, não é? Ainda que às relações existentes. Neste caso, não se aplica a nova regra porque, e vamos lá ver uma coisa, eu podia estar aqui e tinha que estar aqui talvez mais 20 minutos a explicar cada uma das modalidades de entrada em vigor, ou seja, a própria norma tem disposições transitórias, aqui a alteração, há normas que entram já em vigor, há normas que se aplicam, lá está, com uma caducidade a situações já decorridas anteriormente, ou seja, o tempo de contrato decorrido anteriormente é contabilizado para efeitos do cálculo da compensação por caducidade. No caso da cessação de contrato de trabalho já é diferente e, portanto, nessa situação específica, de período experimental, funciona a regra que existia a data de celebração de contrato, porque na data de celebração de contrato não quer o empregador, quer o trabalhador não podiam prever esta digamos, obrigação de estabelecer o período experimental em contrato. Ok? Portanto, aplica-se... Faz sentido, era só para que... sem dúvida. E é uma dúvida legítima, porque, como te disse, há várias diferenças na data de entrada em vigor das várias normas, ok? Das várias alterações, ok? Portanto, faz todo sentido. Obrigada. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma questão que gostasse de colocar, entretanto. Também a equipa jurídica, como disse bem o Marco, está sempre disposta para vos esclarecer a qualquer momento, mas se alguém tiver mais alguma questão, esteja à vontade.
Ninguém Parece está que não, Marco. ninguém está Parece- prestes a ter um filho e Pare- queira saber quantos dias. Parece que foste esclarecedor. Bem, Mas se... esperemos que sim, esperemos que sim. Pá, nós tivemos a oportunidade, e peço desculpa, Nuno, interromper, Força. só para dizer-vos, nós tivemos a oportunidade de fazer já uma sessão de esclarecimentos de 3 horas, mais densa, com as áreas operacionais mais de recursos humanos, quer internos, quer da Knower, quer da Talentor, portanto, trabalho temporário, outsourcing e internos. Mesmo nessas sessões de esclarecimento, não deixei de referir, até mais exaustivas, com maior questão, maior interatividade, e quero-vos também dizer isso. Nós, no jurídico, temos certeza de várias coisas, mas há muitas coisas nesta lei que ainda não existem certezas, ok? Nesta lei, quer dizer, nestas alterações, não existe certeza absoluta. Nós teremos a nossa interpretação, ok? Outros juristas terão outra interpretação, daqui a uns tempos ver se há como é que os tribunais decidem. E, portanto, não iremos conseguir também, eventualmente, dar-vos uma certeza absoluta sobre todas as questões que vão ter no futuro. Vamos precisar das vossas questões para problematizar, ok? Isso precisaremos sempre, para problematizar e perante a situação concreta é que nós conseguimos também depois integrar a norma. Portanto, qualquer dúvida nesta fase inicial que queiram colocar, e não estou a pressionar para colocarem aqui agora, nem um pouco mais ou menos, mas no dia a dia, se surgir alguma coisa, questionem. Vai-nos fazer pensar, vai-nos fazer, digamos, enquadrar em situações concretas e, portanto, acho que vai ser bom, está bem? Dão-nos essa ajuda se questionarem depois, após maior reflexão, maior análise, ok? Obrigado, Marco. Bem, em primeiro lugar, agradecer aqui ao Marco, ao Nuno e ao Rui, também, pela apresentação e pela contextualização que fizeram. Entretanto, vou já partilhar convosco também aqui o link de satisfação, através do chat, da conversa, que podem utilizar para falar um bocadinho e também dar sugestões para as próximas sessões. De resto, agradecer também a todos os presentes que estiveram aqui connosco hoje, neste momento, e desejar-vos a todos um ótimo dia de trabalho e que tudo corra pelo melhor e que seja uma boa semana para todos. Damos por encerrado. Obrigado. E Rui? Um Ias abraço. dizer alguma coisa? Um abraço? Obrigado. Um abraço. Ok, obrigado. Damos por encerrada a sessão. Muito É, obrigado tchau. pela vossa Obrigado a disponibilidade. todos. Obrigado. Obrigado.